Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Eu gostaria de te agradecer por você estar sendo cooperador juntamente comigo na divulgação do Evangelho através desse canal. Eu gostaria de, em função disso, te pedir para logo que você começar a ver o vídeo, deixa o teu like, dá o teu joinha, isso vai ajudar a divulgar o canal. E se você não é inscrito, se inscreve e depois de se inscrever você clica no sininho que tem do lado e cada vídeo que sair você vai ser notificado. Então, segue vendo nos próximos minutos que mais uma vez eu tenho uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. De volta, eu gostaria de falar com você hoje aquilo que Deus colocou no meu coração. Você sabia que Deus tem desejo de se comunicar conosco? Tem N textos na Bíblia que nos dá respaldo para crermos nisso. Quando a Bíblia diz, por exemplo, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. E ainda mais, um dos nomes de Deus, que é Yahvé, no seu significado está composto a ideia de que Ele é o autoexistente que se revela. Deus tem interesse de se revelar a nós, Deus quer ser conhecido, Ele quer se comunicar conosco. É muito clara a ideia revelada na Bíblia de que aquilo que Deus quer ter comigo e com você é um relacionamento. Deus não é o Deus da nossa religião, Ele é o Deus da nossa vida. Agora, nem sempre Deus consegue se comunicar conosco, porque na maioria das vezes nós estamos mentalmente sobrecarregados. E eu tenho visto um princípio aqui na palavra. Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode manifestar-se da forma que Ele desejar, da forma que Ele aprouver, mas parece que Deus, em função da relação, em função daquilo que é nossa parte na relação, Deus prefere se mostrar, Deus prefere se revelar na calmaria, e isso fala sobre a proximidade que Deus quer que tenhamos com Ele. Em função disso, eu gostaria de ler com você um texto que vai servir de base inicial para os poucos minutos nos quais eu vou estar comunicando com você aquilo que Deus colocou no meu coração. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, diz assim: o Senhor disse, saia e fique no monte. É Deus falando com Elias. Na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então o Senhor lhe falou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então nós vemos de forma muito clara aqui nesse texto que, embora Deus ele possa se manifestar da maneira que lhe aprouver, nós vimos aqui a manifestação de um vento que esmigalhou rochas. Depois nós vimos a manifestação de um terremoto, e antes disso Deus tinha falado com Elias que queria se revelar, se mostrar a ele. E nessas coisas espetaculares, assombrosas e grandes, Deus não estava presente, Ele não estava ali. Não é que Deus não possa falar dessa forma, não é que Deus não possa se comunicar desse jeito para nós. Essa palavra aqui não tem como finalidade estabelecer um padrão de como os comunicadores, os pregadores têm que se comunicar com a sua plateia. Não se trata disso, se trata de relacionamento, se trata de interação. E fica muito claro por esse e outros textos na Bíblia que Deus, na maioria das vezes, vai se revelar a mim e a você quando Ele conseguir a nossa atenção, quando Ele conseguir que possamos perceber a sua manifestação na calmaria. E isso é uma coisa que é pouco falado no meio da igreja, porque parece que quando nós falamos sobre gerenciar a mente, não parece ser muito espiritual. Mas eu quero te dizer que tem N textos na Bíblia que nos dá esse entendimento. E como um ser trino que somos, espírito, alma e corpo, a nossa mente, a nossa alma, ela tem uma participação muito efetiva, muito importante na nossa interação com Deus. E é exatamente por essa razão que nós sofremos tantos investimentos, é exatamente por essa razão que por parte do diabo, o nosso adversário, nós sofremos tantos investimentos para termos poluída e ocupada a nossa mente, porque aprove a Deus se revelar a nós de forma na calmaria, de forma onde Ele tem a nossa atenção. No Salmo 46, no versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, exaltado na terra. É muito interessante ele dizer, antes de dizer eu sou Deus, exaltado sobre as nações e sobre a terra, ele dizer aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É muito claro que fala aqui sabei que eu sou Deus no que diz respeito à manifestação de Deus.
E parece muito claro que nós só vamos provar, tocar, experimentar essa manifestação quando nós formos achados diante de Deus em quietude. Eu falava sobre a importância da nossa mente na relação, na interação nossa com Deus. E por isso nós temos sofrido tantos investimentos para estarmos preocupados, atarefados, distraídos. O excesso de informação, a poluição de pensamentos que povoam a nossa mente, muitas vezes nos deixa incapazes de perceber que Deus está constantemente tentando se comunicar conosco. Deus está constantemente tentando nos livrar. Deus está constantemente tentando abrir os meus e os seus olhos para que não andemos em caminhos errados. Deus está tentando nos guiar de forma que erremos o mínimo possível. Mas muitas vezes nós não temos conseguido perceber a sua direção, muitas vezes nós não temos conseguido perceber a sua comunicação, exatamente em função de estarmos muito atarefados. A Bíblia é muito clara quando ela diz lá em Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas a Deus em vossas orações e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. A palavra que eu tenho para você hoje é muito simples e prática. Na verdade, esse é o propósito desse canal, trazer iluminações, coisas que sejam simples. Deus tem tentado falar conosco, mas nós não temos conseguido ouvir. Deus tem tentado ter a nossa atenção, mas nós temos estado tão atarefados e tão preocupados em nossa mente que nós não temos conseguido perceber que o desejo de Deus é que descansemos na segurança de quem Ele é. Eu quero lhe fazer um convite com base nas coisas que você está ouvindo. Gerencia os teus pensamentos, gerencia a tua mente, decide que a paz que excede todo o entendimento, ou seja, uma paz que independe do que acontece fora, ela vai começar a ser o árbitro no teu coração, ela vai começar a sinalizar o caminho, as direções para a minha e para a sua decisão. Decide que a minha e a sua aflição não vai produzir o resultado que nós precisamos, então por que não descansarmos? Outro texto que me chama muito a atenção está em Isaías, no capítulo 30, no versículo 15, que diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram aqui, na verdade fica claro que Deus estava trazendo uma advertência ao povo de Israel, que comumente passava por problemas onde enfrentava inimigos, que tentava possuir a sua terra, que tentava comprometer o plano de Deus através de guerras e batalhas, e aqui Deus trazendo uma sinalização para ele, falava sobre a sua salvação, o seu livramento. Não está em estar apavorado, em estar ansioso, em estar tentando resolver com as próprias mãos. Primeiro ele fala sobre a necessidade de arrependimento, e depois ele diz: no descanso está a salvação de vocês. Descansar é sinônimo de fé. Eu não falo de um descanso passivo, um descanso irresponsável, mas principalmente no contexto da fé, quando nós falamos sobre descansar, nós falamos sobre uma posição de confiança por sabermos quem é Deus. Ele diz: no descanso está a salvação de vocês, e na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. De forma alguma essa palavra é acusativa, mas eu quero te dizer, isso serve para mim, serve para você. A ausência de descanso é uma expressão de incredulidade. Quando eu e você entramos em agitação, em perturbação, nós estamos expressando, testemunhando, nós estamos exalando um testemunho para o reino do Espírito, que nós estamos em incredulidade, que nós estamos em desconfiança em relação a Deus. Eu quero ler o último texto dessa palavra que eu tenho para comunicar com você hoje, que está em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, Deus tem um descanso para mim e para você. A continuidade do texto diz: nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram nada lhes valeu, pois não foi acrescentada por fé àqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, entramos no descanso.
Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O versículo 4 diz: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. A ênfase desse texto é estabelecer um padrão entre dois tipos de pessoas que ouviram a mesma coisa. Ouviram a mesma mensagem, as boas novas. Um grupo de pessoas que conseguiu entrar no descanso e outro grupo de pessoas que ficou de fora do descanso. E a única coisa que determinou isso não foi a escolha de Deus, foi associar a mensagem que está ouvida fé. Então eu dizia que descanso é sinônimo de fé, assim como a ausência de descanso é sinônimo de incredulidade. Novamente repetindo, Isaías diz: no descanso que está a vossa salvação, é na confiança que está o seu vigor. Muitas vezes nós temos se achado sem vigor, em cansaço, porque nós não temos descansado, nós não temos exercitado confiança. E amados, ainda para fornecer um suporte maior e encerrarmos essa palavra de hoje, eu procurei o significado dessas palavras para te fornecer um subsídio ainda maior. Descanso significa, designa, proporciona ou sugere relaxamento e repouso. Descanso é relaxamento, sugere relaxamento, designa relaxamento ou repouso. É algo que só acontece quando você está dentro de um quadro de confiança. Muitas vezes a correria da vida faz com que seja impossível que ouçamos a voz de Deus, mesmo Ele estando constantemente tentando ter a nossa atenção. Então a sugestão do descanso é isso, é um repouso, é um relaxamento. Eu volto a dizer, não de forma irresponsável, mas um relaxamento na certeza de conhecermos o caráter do Deus que nós servimos, que a Bíblia diz no Salmo 121, que aquele que guarda Israel não dormita, não tosqueneja. Deus está constantemente atento à minha vida e à sua vida. Outra palavra que nós usamos aqui no Salmo 46:10 foi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra quietude quer dizer gentil, descontraído, de natureza tranquila. Quando você quer ouvir alguém direito, você precisa estar perto dela. E por isso que a Bíblia fala sobre aquietar-se, a Bíblia fala sobre aproximar-se de Deus. Nós queremos ouvir Deus, nós precisamos ouvi-lo, mas nós não vamos ouvir Deus em inquietude. Aqui fala sobre descontraído, de natureza tranquila. É na tranquilidade, é no descanso que nós vamos ter de Deus as respostas, porque é nesse ambiente onde Ele vai ter a minha e a sua atenção. Outra palavra que nós usamos aqui no texto de Isaías 30 é sossegar. Sossegar quer dizer colocar em repouso, acalmar o temperamento ou a disposição. De forma muito simples, era isso que eu tinha no meu coração para comunicar a você. Foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus quer falar conosco, mas nós não temos conseguido ouvi-lo. A deficiência não está na iniciativa do emissor, a deficiência está na recepção, na atitude do receptor, no caso eu e você. É no descanso que nós vamos perceber o guiar de Deus, é no descanso que nós vamos perceber a comunicação do seu Espírito no nosso Espírito para nos guiar em paz e em alegria, como diz em sua palavra, amém? Então decide, a fé é uma questão de decisão, você ouve, acolhe, crê, decide, pratica e acontece. Decide que você não vai ficar ansioso, decide que você vai entrar nesse descanso que só a fé pode promover. E se você realmente quer ouvir as direções de Deus, quer errar menos do que tem errado, aquietai-vos, aquietai-vos. Não se permita entrar na ansiedade de pessoas. Vão chegar pessoas para você tentando te colocar na pilha do dia a dia, tentando injetar ansiedade, tentando injetar desconfiança, mas você habita no esconderijo do Altíssimo. Você pode descansar seguro à sombra do Onipotente. A minha e a sua Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E ainda diz em Isaías 26 que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está nele, porque confia nele. Então, aquietai-vos, descansai, entra no repouso e reconhece que o Senhor é Deus, amém? Seja abençoado praticando essa palavra. Mais uma vez eu vou te pedir, dá o seu like, o seu joinha, compartilha, se inscreve se você não é inscrito e ainda clica no sininho lá que você vai receber as notificações do canal Acessando a Graça pela Fé. Deus te abençoe, seja abençoado praticando essa palavra e até o próximo vídeo.